uma sede social, vocês têm lugar para fazer um churrasco. Sim. E uma quadra aí de malha, né? Isso, raio de malha, que fala. É um raio de malha. O meu pai jogava malha lá em casa, aqui no sítio em Friburgo que nós temos, né? Que ficou comigo, inclusive. E ele faleceu e essa tradição morreu lá em casa. Como as malhas dele ficaram comigo, que quando nós fizemos aqui a sede, adquirimos aqui, nós fizemos primeiro uma raia no próprio terreiro de café. E agora, com os 200 anos de Friburgo, nós fizemos uma raia maior, né, de concreto, tudo, para homenagear não só os 200 anos, deu inclusive o nome da raia do meu avô Elias, mas também para resgatar essa tradição da família, que era esse jogo de malha, né? Que é uma coisa que em Friburgo tinha muito até, várias raias haviam antigamente, e hoje praticamente é uma coisa rara. E aqui a gente se reúne no final de semana, tem essa área de lazer que nós fizemos também aqui, jogamos malha, fizemos um churrasco, todo ano fazemos a nossa festa julina aqui, que a gente chama de Arraiá do Sangrar, né? E eventualmente já fizemos festas da família aqui também, quando é em Friburgo, né? E estamos aqui sempre tentando agregar os parentes aqui nesse local para poder manter esse espírito familiar. E como é que é essa transmissão dessa memória para as futuras gerações? Eles estão absorvendo isso, estão se despertando? Porque você, como você falou no início, você despertou para a história da sua família por conta da inauguração no colégio, da escola, né, em homenagem ao seu pai. Quer dizer, hoje eles têm uma facilidade maior, né? Que você já fez um caminho, né? Eles têm interesse pela história da família? Há um interesse, sem dúvida alguma, né? Até porque hoje com a internet é muito mais fácil pesquisar e divulgar as coisas, né? Com as várias redes sociais. Agora, há um problema muito grande de renovação das lideranças na família para poder assumir os encontros. Por exemplo, no caso do Sanglar, desde 2015... que infelizmente não aparece candidato a presidente para fazer o encontro da família. A gente faz sempre a festa junina, que é um preparatório do encontro, mas os encontros... E esse ano um primo lá do Rio, o Fábio Sanglar, resolveu reassumir os encontros e vamos fazer inclusive em novembro, que é a data da chegada dos imigrantes suíços aqui, inclusive a família Sanglar também, né? Você vai fazer essa viagem só para as pessoas entenderem. A Suíça hoje comemora a parte que a gente tem um problema com a questão da data de Friburgo, né? Para que... A gente tem que dar, eu cansei de dar essa explicação. O decreto e a fundação da vila, né? Porque vocês vão celebrar a partida, né? Vão trazer a memória da partida dos imigrantes, que começou a partir de julho, né? Desse ano, de 1819, isso. Quer dizer, a partir de julho desse ano começa exatamente a celebração da memória. E os navios foram de julho até o quê? Janeiro de 1820? O De Bielize, que é o nome da minha filha, chegou aqui em novembro, mas chegaram outros depois, inclusive aquele com as bagagens, o Urânia, chegou bem depois, só foi no ano seguinte. Nessas imagens, vemos a cidade de Stavanger-le-Lac, na Suíça, ponto de partida dos imigrantes suíços para uma longa viagem rumo ao Brasil. O monumento foi erigido em memória a essa emigração. Fui até a Fazenda Velha, limite entre Amparo e Bom Jardim, conhecer uma parte da família Sanglar. O casal João Frossá e Maria Teresa Sanglar doam um terreno para ser construída a sede da Associação Matias Sanglar. Com o produto da venda do terreno doado, foi adquirida a antiga sede da Fazenda Samambaia, pertencente à família.
João Frossard Sanglar, nascida em junho de 1927, chegou a ter 11 sítios em Amparo, sendo um grande plantador de café. Na Fazenda Velha, o terreiro de café pode ser visto em meio a uma linda paisagem cercada por cedros, vinháticos, perobas, tacurubus e árvores frutíferas. Marcelo, o que era assim dos Sanglar aqui nessa região? Olha, você fez uma matéria com o Pedro Elias na sede da Associação Matias Sanglar. Ali era do Zezé Sanglar, que é meu avô materno. E ali nasceu minha mãe. Então, ali era dali para cá até aqui, praticamente todo. Só que tem no meio tem uma parte que é Schwab, que era do falecido Mantim Schwab, depois o filho Paulo Schwab. E do mais, de lá para cá, todo esse era dos Sanglar na época. Uhum. Agora, dentro da história familiar, no caso, a parte econômica, vocês foram plantadores de café até o seu pai, né? Até papai, sim, até papai, é. Você sabe dizer mais ou menos o ano que ele deixou de plantar café aqui? Olha, o plantar, eu era menino quando ele plantou os últimos pés, né? Mas o cafezeiro ficou aí até... Você era menino, você hoje... Uma menina, eu tinha uns 15 anos, ele estava plantando café ainda, 15. Aí depois, agora eu estou com 55, já tenho uns 25, até uns 25 anos atrás, tinha café ainda aí. Tinha café aqui? Tinha, não com toda aquela propulsão, mas ainda tinha. Tá. Mas ele, tipo assim, viveu do café, vamos assim dizer, até o finalzinho da década de 90. 90. É. E como é que seu pai comercializava esse café? Ele vendia geralmente nas torrefações aqui de Friburgo mesmo. Aí café Palmares, café Muri, café Muqui, esse pessoal vinha aqui e comprava. De que forma ele vendia assim, o café? Ele vendia em grãos, né? Colhia, aí foi feito um terreiro de café, aí secava, aí depois, posteriormente, ele comprou uma máquina de secar café, porque aí a quantidade era bastante significativa. Então, comprou uma máquina, um monumento, um museu, enfim. E secava, aí ensacava e vendia para os torrefadores aqui em Friburgo. Então ele vendia assim o café... Tinha uma quantidade bastante... Eu não me lembro assim os números, né, de quantidade de pés e quantidade de sacos que dava, mas eu só sei que só chegou um tempo que, até porque os pés começavam a ficar velhos também, então caía a produção e o valor nunca estava sendo satisfatório, aí ele acabou parando. Marcelo, quando chegou eu não sei se você sabe dizer, do seu avô e do seu pai, qual era o sistema de trabalho? Vocês tinham empregados? Era sistema de parceria? Como é que era a relação de trabalho? Do meu avô, eu não me lembro, mas eu acredito muito que fosse questão de parceiros, de empregados, né? Empregados. Com meu pai também foi assim, sempre foi assim. Em alguns casos
específicos, tinha parcerias de meeiro e tal, mas porque meu pai sempre morou, né, certinho aqui, então ele sempre tinha os empregados. Eu lembro quando era menino que tinha, na época da colheita do café, 20, 25, 30 homens colhendo. E no cotidiano, na manutenção, aí era 12, 11, 10, sabe, nessa faixa. Pessoas ajudando. Mas, então, no caso, eram empregados mesmo? Eram empregados, A gente chama de parceiro, porque fica mais bonito hoje em dia, né? Mas eram prestadores de serviço que recebiam ao final do Não era período. Aquela coisa de cada pessoa era responsável por tantos pés de café? Não. Nunca teve essa possibilidade aqui, não. Tá certo. E depois vocês passaram para a fruticultura? Antes da fruticultura, teve um período em que meu pai criou galinha, né, para produzir ovos. Chegou a ter 5.000 e poucas galinhas, chegou a colher 4.600 ovos num dia. Era até bonito, tinha 6 galpões, com quase 1.000 galinhas cada galpão, então era bem legal. Vocês têm uma tradição de plantadores de café. O meu avô, eu fico devendo a respeito do meu bisavô, mas o meu avô plantava café, num estilo de plantio bem diferente do que foi recente quando meu pai plantou. Recente, há 30 anos atrás. Então foram 2 etapas diferentes. Antigamente era um estilo diferente, em linhas diferentes. Depois, quando meu pai plantou, já tinha o chamado curva de nível, aí já com a técnica mais apurada e tal. Mas tanto meu avô como meu pai plantou. E nenhum dos filhos do meu pai vai plantar, porque a gente acabou focando aí na vida urbana, né? Marcelo, quando a gente olha esses morros aqui de Amparo, a gente pode imaginar que isso tudo aí era plantação de café? Eu entendo que sim. Eu lembro que quando eu era menino, papai tinha plantação de café. Você pegou seu pai. Eu lembro dele plantando, ele começando uma nova geração de plantio de café. Eu tô com 55, então eu devia ter meus 8, 10, ele estava plantando café. E naquela época, a gente tinha histórias, toda a região onde era pastagem, era antigos cafezais. Então eu lembro que eu era menino, então a gente ia para a vizinhança, né, para os sitiantes, vizinhos, e tinha lá aqueles resíduos de pés de café, né, aquelas soqueiras de café antigas, e é isso. Marcelo, o que você atribui à evasão, à saída da população de Amparo para o centro de Friburgo? É uma pergunta difícil. Na verdade, eu acho que todo o interior tem uma tendência, a política nacional acaba de uma forma ou de outra te empurrando para a cidade, mostrando, depois que a televisão chegou na casa de todo mundo, mostra as aparentes facilidades que a cidade oferece, que é facilidade de um lado e dificuldade para o outro. Então, acaba influenciando as pessoas, porque a pessoa da zona rural, na época passada, tinha menos instrução. Então acabava se influenciando mais fácil pelas aparentes facilidades da cidade. E daí gerou aí a favelização, né? Então é lamentável. Mas a vida do campo é muito mais saudável, muito mais agradável, muito mais bonita até, né? Mas, enfim, pergunta para mim se eu quero voltar para a roça. Eu não posso, não tem estrutura mais para isso. Mas hoje eu sinto saudade da época de menino e lamento não ter me mantido na roça. Porque é uma vida saudável. A gente eu saí do Brasil, fui para o exterior, morei nos Estados Unidos um tempo, então a gente começa a comparar a vida que tem na cidade, a vida que eu tive no exterior e a vida que tinha aqui. É muito saudosa essa vida daqui da roça. João Frossá Sanglar vive na casa de vivenda da Fazenda Velha. A propriedade tem como atividade econômica o plantio de frutas cítricas. No passado, além de produtor de café, João Sanglar fazia no tacho doces de goiaba, pera e pêssego e produzia queijo e vinho de laranja.